Salmo lá do 9 em diante, bom? Só que eu vou voltar um pouquinho, tá? Se me perdoa, Aline? Eu vou ler do 1 em diante para a gente entrar dentro do contexto, já que a gente tem um pouco de tempo hoje. Mas no sábado vai ter cursinho para as crianças lá na igreja da minha mãe. Ah, obrigado. Antes da gente ler a palavra, a Carol está falando que, para quem estava falando assim, mas, sábado lá também vai ter cultinho para as crianças. Então, quem tiver filho e quiser lá, a gente investe no casamento. A gente investe. Essas coisas são incríveis para transformar a nossa visão sobre o relacionamento, para renovar. Bom, então, sábado que vem, 19 horas, 19h30, mas a gente coloca o folha lá no nosso grupo. Bom, Evangelho de João, capítulo 21, do 1 em diante, diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, em algumas versões está Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Pai amado, eu quero te louvar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nesse domingo mais uma vez. Como sempre, Pai, eu peço que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao Senhor. O Senhor sabe da semana dos meus irmãos, como ela foi corrida, cheia de dores, cheia de preocupações. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao Senhor, tirando de nós nesse momento, Senhor, toda a preocupação, que possa, Senhor, tirar o foco da devida atenção que nós devemos dar à Tua palavra. Portanto, nós oramos e agradecemos, porque sabemos que seremos conduzidos pelo Espírito Santo, porque pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos, o tema de hoje é um tema que eu gosto de voltar anualmente, porque eu, pessoalmente, como pastor, como pai de família e cumprindo os papéis que eu tenho que cumprir, eu preciso voltar neste tema, porque ele é crucial para a vida do cristão. E o tema é coragem para recomeçar. Coragem, grava isso. Coragem para recomeçar. Nem sempre a proposta da vida é linear quando se diz respeito aos nossos planos. E isso é uma verdade. Nós projetamos as coisas, projetamos planos, temos metas anuais, mensais, metas semanais e metas diárias. Mas nós, como seres humanos, nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho, e nem sempre aquilo que nós planejamos acontece. Nem sempre aquilo que você colocou como plano para a sua vida, seja ele na semana ou seja ele ao longo do ano, acontece. Então olha só que interessante, nós somos obrigados a aprender a recomeçar todos os dias. Nós somos obrigados a aprender a recomeçar os relacionamentos, porque nós falhamos. Quantas vezes acontece uma briga que alguém disse algo que não devia ser dito, uma frase mal colocada, pronto. Parece que tudo aquilo que foi construído ao longo de anos volta a estacar zero. E o que nós vamos fazer? Vamos quebrar os vínculos? Vamos deixar o emprego? Quando as coisas não estão dando certo, nós vamos abandonar a esposa, abandonar o marido? Não é assim que funciona. Então a gente tem que aprender a recomeçar. E em todas as áreas. Nós precisamos recomeçar em todos os aspectos que envolvem a vida humana. Nós temos que aprender a lidar com o recomeço, porque recomeçar, em primeiro lugar, é cansativo. Por quê? Porque você, quando vai recomeçar, já começa a projetar as falhas do passado. Então você já começa a ficar cansado só de pensar nos pormenores que você vai ter que fazer, ou aquilo que você vai ter que passar quando você for recomeçar. Recomeçar é frustrante, porque você começa a pensar em tudo aquilo que foi investido no seu passado que não deu certo. Meu Deus do céu, vou ter que passar por toda essa situação de novo. Recomeçar não é empolgante, porque o ponto de partida é sempre mais pesado quando você tem que começar. É muito interessante recomeçar, perdão. Todas as vezes que você pensa em um projeto zerado, novo, você fica empolgado. Todas as vezes que o projeto é novo, você se empolga. Vai comprar o carro, ele é novo, você está empolgado com o carro, lava todo dia, passa prantinho todo dia. Eu me lembro na época em que meu pai comprou, nós tínhamos um Fusquinha, ia para baixo do pé de Fusquinha. Eu me lembro das coisas indo para baixo do pé de Fusquinha, gente, era uma coisa terrível. Meu pai, gente, ele tinha só o hábito de ultrapassar caminhões na subida, acendendo um cigarro. Eu vendo o caminhão vindo, olhava para minha irmã olhava para mim, olhava para meu pai, eu olhava para o Val, meu cunhado, que sentava atrás do meu pai. Ele brincava que ele falava que ele ia no banco de trás, que ele não tinha dinheiro para nada, e ele não tinha dinheiro para ajudar no pedágio, então ele ia no banco de trás do Fusquinha, porque quando chegava o pedágio ele se escondia. E ficava todo mundo olhando o caminhão vindo, meu pai tentando acender o cigarro, meu cunhado orando, acende cigarro. Ele ficava com as duas mãos no volante, e era assim. Mas quando trocou o carro, pegou outro carro, eu lavava todos os dias, era um Palio, eu lavava todos os dias. Passava pretinho todos os dias. Mas o tempo foi passando, o carro foi se desgastando, e aí foi perdendo meu interesse pelo carro. Já percebeu que na vida é assim? Porque quando a gente fazer algo do zero é bom, mas quando você tem que repaginar ou reconstruir algo é mais difícil, porque dá mais trabalho, é mais pesaroso. Eu quero que você pense agora em alguma área da sua vida que você precisa recomeçar. Seja ela sentimental, seja ela espiritual, seja ela eclesiástica no âmbito da igreja, talvez você precise recomeçar aqui na igreja alguma área. Talvez seja espiritual mesmo, o seu relacionamento não só com pessoas, mas o seu relacionamento com Jesus. Algumas pessoas precisam recomeçar mesmo em várias áreas, mas algumas precisam recomeçar em todas, porque está se sentindo machucado em todas elas. A pergunta que eu vou te fazer é: será que alguém se importa com o seu recomeço? Olha o que eu estou te falando. Será que alguém se importa com a reconstrução dessas áreas da sua vida?
Eu estou aqui, você veio aqui, eu acredito nisso, que você veio aqui para ouvir isso, que sim, existe um grande interessado no seu recomeço, mas para que você recomece, é necessário coragem. Eu tirei desse texto algumas lições que eu gostaria de trabalhar com vocês, porque recomeçar não é algo instantâneo, são estágios que precisam ser cumpridos. Estágios que você precisa perceber Jesus trabalhando na sua vida, te motivando e te incentivando a recomeçar. E o primeiro estágio se encontra nos versos 1 a verso 4, que é: o maior incentivador do seu recomeço é Jesus. O maior incentivador do seu recomeço é Jesus. Onde está isso? Versos de 1 a 4, mas dá uma olhadinha basicamente no 4, e eu vou explicar o contexto. Olha o que diz o verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Considerar a possibilidade de recomeçar em qualquer área da vida, às vezes pode ser muito desafiador, mas acredito que você deveria reconsiderar os seus medos, dado a postura de Jesus em sua vida. Pedro já havia desistido do projeto inicial para a vida dele, que era ser um discípulo. Foi chamado para ser um líder, foi chamado para ser pescador de alma, foi chamado para levar a igreja a um processo de expansão em Jerusalém, foi convocado pelo próprio Jesus para iniciar um processo que iria transformar a história daquela região para sempre, uma vez que hoje estamos aqui justamente porque ele e outros discípulos assumiram esse projeto de levar e morrer pelo Evangelho. No entanto, nesse exato momento da vida de Pedro, ele tinha aberto mão desse chamado. Por quê? Porque aqui, para contextualizar os irmãos, vocês se lembram, Pedro nega Jesus Cristo, os irmãos entram em processo de frustração. Existem alguns teólogos que fazem uma comparação de situações, eu não tinha pensado nisso, mas eles falam assim: nós tínhamos os irmãos, os discípulos que estavam caminhando para Emaús, então acredita-se, olha só como eles se espalharam. Alguns basicamente desistiram, outros foram para Emaús. A igreja começa a perder aquele afã inicial quando estava na presença de Jesus. E Pedro, tomado por algo que era dele, que era pescador, ele era um microempresário, ele quer voltar às antigas práticas. Tanto é que ele fala: eu vou pescar, vou retomar aquilo que eu fazia antes de conhecer o mestre. Pedro, portanto, já havia desistido do projeto de Deus para a vida dele. Ele fala: eu vou pescar, vou voltar às antigas práticas. E às vezes, quando nós desistimos do projeto que Deus tem para as nossas vidas, quando nós abrimos mão do plano de Deus para as nossas vidas, a primeira coisa que a gente faz é voltar para antigas práticas. Quando a gente desacredita que Deus tem algo para a nossa vida. Pedro desistiu de ser servo, desistiu de ser líder, desistiu de ser um sonhador, desistiu de ser amigo, e talvez hoje você seja o reflexo de Pedro, não só na postura, mas no coração, porque a desistência, ela passa primeiro pelo coração para depois chegar ao cérebro e se tornar ação. Porque sabe quando nós desistimos? Nós desistimos quando nós deixamos de acreditar no projeto. Por isso que a desistência, ela não é racional, muitas vezes ela é sentimental, ela começa dentro de você, no seu interior. Então você já abriu mão no coração do projeto que Deus tinha para você. Olha o que diz o versículo de novo, e isso é lindo, verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Pedro, ao voltar para a praia, encontrou Jesus lá. O Senhor o aguardava para tratar diretamente. Da mesma forma, o Senhor o aguarda para te incentivar no recomeço do dia de hoje, queridos. Aliás, Jesus, ele é costumeiramente o maior incentivador da sua vida e da minha vida. Amém. E aquilo que aconteceu com Pedro, nesse processo de Jesus de levantar, era interessante. Jesus já tinha feito isso com Pedro em outro momento da vida dele.
Você se lembra, se você pegar os evangelhos, se nota que você vai perceber que um deles deixa bem claro que isso acontece. Você se lembra? Pedro está na tempestade com os demais irmãos do barco. Eles veem alguém vindo andando pelas águas. E Pedro fala, alguém fala, é um fantasma. Jesus deixa claro que é ele. Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E Pedro levanta e começa a caminhar sobre as águas, mas de repente ele começa a ver a tempestade. Ele vê o mar em fúria e começa a afundar. Jesus vai, toma Pedro pelas mãos e volta com ele para o barco. Quando Pedro já estava desistindo de olhar para Cristo no meio da tempestade da vida dele, é Cristo que estende as mãos, pega Pedro e leva ele de volta para o barco. E isso acontece comigo e com você. Por isso eu acredito que assim como Cristo insistentemente estava investindo no ministério de Pedro, eu acredito que ele está nessa manhã recalculando a sua rota e fazendo com que você se lembre que há um projeto para você, e ele é aquela pessoa que vai te incentivar, e se você cair ele vai te levantar, e se você te fraquejar ele vai ser a sua força. É ele que insiste em você e no chamado que ele tem para você. Então quando nós abrimos mãos do sonho, Cristo não abre mão de nós. Tanto é que ele está na praia já aguardando para tratar Pedro. Pedro ainda está com a mente cauterizada, falando, acabou. E Cristo está na praia aguardando ele, falando, querido, é o recomeço. Jesus está aguardando Pedro. Pedro havia vivido a experiência de ser resgatado por Cristo uma vez literalmente, mas seria resgatado novamente no coração. Só mais uma vez eu te peço, recomece com o objetivo certo, com a proposta certa, com a pessoa certa, que é Jesus. Que eu quero te dizer de novo nessa manhã, o maior incentivador do seu recomeço, dos seus planos, o maior interessado no seu sucesso é Jesus Cristo nosso Senhor. Então eu quero que você saiba que nesse estágio do recomeço, nesse processo que dá recomeçar, e talvez você tenha muitos planos engavetados e parados na sua vida, eu quero que você saiba que o maior incentivador para que você retome, para que você volte a sonhar, para que você volte a atuar, volte a orar, volte a pensar no Evangelho, volte a amar Jesus, o maior incentivador é Ele. Amém? Grava isso no seu coração. No segundo estágio, que se encontra no versos de 5 a 6, eu quero que você pense no seguinte, recomece por meio da obediência a Jesus e plena convicção em sua palavra. Eu estou te incentivando a recomeçar, mas eu estou te dando uma estratégia bíblica para você recomeçar em todas as áreas da sua vida. E eu vou repetir essa estratégia. Recomece por meio da obediência a Jesus e plena convicção em sua palavra. Dá uma olhadinha lá que diz os versos de 5 a 6. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Lembra, ficaram a noite toda pescando, estavam exaustos, vocês só queriam voltar para casa. Eles só queriam encerrar ali o expediente, não fizeram nada. Estava lá nas metas. Então, hoje, para o vendedor, hoje eu não vendi nada. Para o professor, hoje eu não ensinei, aluno nenhum aprendeu nada. Hoje não aconteceu nada. O cara está lá na fábrica, hoje não deu tudo errado. Tem dias que acontece isso. Tem dias que é tão difícil que a gente fala assim, hoje eu só quero ver a minha cama. E você percebe quando você está mal, quando você fala assim, hoje nem sério, quando eu chegar em casa eu vou deitar e ver. Eu vou chegar e eu quero apagar. E se pudesse apagar esse dia da minha existência, eu apagaria. Menos que eu sei para reduzir um dia a mais na minha existência. Senhor, um dia menos na minha existência. Senhor, apaga esse. O dia foi tão ruim que eu não quero. É assim que os discípulos estavam. É nesse. Vou brincar agora, perdão, gente. É nesse naipe. Aí olha o que eles escutam. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia
de peixes que estavam. Depois de tanto tempo pescando, talvez o que eles mais queriam era voltar para a praia com um sentido de desistência. Depois de tanta luta, talvez você também deseje voltar para a sua praia, para a praia da passividade ministerial, para a praia do acalanto, da paralisia, da sua maneira, ao seu método, com o seu jeito. Eu quero dizer para você que Jesus quer que você recomece, mas Ele quer que você recomece da maneira certa. E como é que a gente recomeça? Pela obediência à palavra dele. O segredo do recomeço da pescaria aqui, sabe estar em quê? Estavam cansados e exaustos. Mas olha o que diz o verso 6. Então ele disse, Jesus disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. E eles fizeram segundo o Senhor tinha ordenado. E o que aconteceu? Eles tiveram que puxar a rede completamente carregada de peixes. O plano só deu certo de recomeço, de reestruturação, porque eles obedeceram a palavra de Jesus, literalmente. Eles entenderam que o mestre estava direcionando, fizeram segundo o mestre mandou, e aí o que aconteceu? Os peixes vieram. O segredo desse versículo está justamente em obedecer literalmente aquilo que Jesus fez. Pedro foi literal. Eles executaram certinho. Eu quero que você pense nisso. A maior dádiva do recomeço é a certeza de recomeçar com Jesus Cristo. Só que esse presente que você tem, ele só será de fato, verdadeiro, se você recomeçar de acordo com a ordem do Senhor. Não com conselhos de amigos, não por aquilo que você pensa, não por aquilo que você acha, mas recomece em obediência. Amém? Terceiro estágio. Recomece deixando as frustrações para trás. Essa é a parte mais importante. Dá uma olhadinha aí no versos 9 a 14, o que diz. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Jesus havia preparado a refeição quando eles estavam voltando para a praia. E é extremamente olha que interessante. Escuta o que eu vou te dizer agora. Se Jesus já tinha peixe lá com ele, já tinha brasa, já tinha pão e já tinha alimento, por que Jesus, antes dele chegar até a praia, pede: vai lá e pesca? Porque Jesus já está começando a ensiná-los que o processo da obediência gera frutos. O processo da obediência gera frutos. Essa passagem é marcante demais, pois Jesus reproduz o cenário que ainda estava viva na mente de muitos. Quando Jesus começa a chamar os discípulos, a grande maioria está onde? Na praia. Quando Jesus começa a convocá-los para o ministério, a grande maioria está na praia. Os irmãos, Pedro, Tiago, praia, Pedro, praia. Estava todo mundo nesse ambiente inicial. E Jesus começa a chamá-los. Agora eu quero que você pense da seguinte forma. Quando a gente é frustrado, quando alguma coisa acontece na sua vida, ou você machuca alguém, ou alguém te machuca, e você precisa recomeçar em alguma área, ou no trabalho, a primeira coisa que vem à sua mente é a frustração. Quando você briga com alguém, a primeira coisa que vem na sua mente, sabe, às vezes é culpa, às vezes você fica triste e você começa a pensar assim, será que vai ser a mesma coisa? Será que vai recomeçar da mesma forma? Será que vamos recomeçar com a mesma intensidade? Será que existe algo? Será que está zerado? Jesus, entendendo isso, sabe o que ele faz? Ele reproduz o mesmo cenário do início.
Sabe para quê? Para as pessoas terem a plena certeza de que Cristo não carrega mágoas. Jesus não carrega rancor. Jesus quer que Pedro e os demais discípulos entendam que aquilo que ele está fazendo é para mostrar que ele tem controle de todas as coisas e que ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Que ele já sabia que Pedro negaria, que ele já sabia que os discípulos fugiriam, que ele já sabia que ele ficaria sozinho, mas que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, não existe mágoas. Eu sei todas as coisas que iam acontecer, estamos zerados, porque fazia parte do meu plano, eu precisava ir para a cruz. Jesus está simplesmente convidando os discípulos, e ele remonta o mesmo cenário do início, isso para provar para os discípulos que não havia mágoa, não havia dor, não havia recalque. Por que eu estou falando isso? Quando nós recomeçamos sempre com o pé atrás nos relacionamentos, começamos com o pé atrás no trabalho, ficamos pensando, será que vai dar certo? E muitas vezes as coisas realmente não dão certo, por quê? Porque nós entramos numa nova empreitada com a frustração do passado. Nós entramos em um novo investimento com medo, será que vou me machucar novamente no ministério? Será que eu vou começar a me relacionar, começar a namorar? Será que essa pessoa não vai me machucar como a outra me machucou? Eu vou entrar em uma sociedade, será que essa nova sociedade não vai me machucar como a outra me machucou? Então a gente já começa as coisas frustrados, carregando um peso gigantesco. Jesus está tentando dizer aos discípulos, mas principalmente a Pedro, que ele deve recomeçar da onde ele parou. Porque existe outro aspecto também com relação a nós que somos cristãos, o relacionamento com Deus. Porque a gente peca, a primeira coisa que a gente quer fazer é voltar para o final da fila. É tão interessante que Cristo nos perdoa, nós mesmos não nos perdoamos. Então a gente falha, o que a gente fala? Mas eu não mereço, eu vou voltar para trás da fila. Eu falhei, eu errei, então eu preciso voltar para trás da fila. Isso vem de uma cultura evangélica de anos que vem pesando na mente das pessoas. Quantas pessoas hoje estão colocadas, escanteadas, sucateadas no ministério, porque pecaram, erraram, e a igreja nunca mais perdoou. A pessoa falhou, cometeu uma gafe, cometeu uma falha sim, pecado sim. Eu não estou apoiando o pecado, eu não estou passando a mão no pecado, eu estou dizendo que pecar é uma péssima decisão que nós tomamos ao longo da nossa existência espiritual. No entanto, a Bíblia nos incentiva a não continuar no pecado, a retomar a nossa caminhada, a levantar, chacoalhar a poeira e continuar de onde nós paramos. Aleluia. Jesus está construindo um cenário para Pedro ver isso. O quanto ele é amado. Jesus reconstrói o mesmo ambiente de intimidade do início. Jesus reconstrói o mesmo ambiente de comunhão no início. Jesus, reconstrói o mesmo ambiente de união do início, de antes de Pedro ter um legado. Jesus reconstrói o mesmo ambiente familiar. Porque para o judeu a refeição era algo muito sagrado, e é algo muito sagrado. Não é qualquer um que chega na casa de um judeu, já vai sentando na mesa dele e vai comendo. Mas está lá o pão, o peixe, a brasa, o ambiente de família. Agora você imagina Pedro, que negou Cristo, que estava já voltando, tinha esquecido já, desistindo de tudo. E aí ele vê lá, imagina o peso da culpa dele. O peso psicológico da culpa. O peso sentimental. Pedro andando. A brasa está ali. Eu fico imaginando. Minha opinião, tá? A Bíblia fala que ele foi o primeiro a pular. Mergulhou, foi lá, é o mestre e tal. Mas acho que o negócio pesou. Na hora de sentar para comer. Todo mundo sentou e ele ficou olhando. Eu vou sentar. Mas é muita intimidade ficar do lado dele sentado. Porque eu neguei ele. Mas Jesus reconstrói o ambiente. O ambiente é criado para mostrar que o relacionamento é o mesmo. O amor é o mesmo. Há motivo para você recomeçar hoje por causa disso. Só que para recomeçar, você tem que recomeçar sem as frustrações. Precisa recomeçar sem as frustrações. É por isso que depois vem o diálogo. Pedro, tu me amas?
É por isso que depois vem a conversa. Existem pessoas que usam questões teológicas, porque Jesus perguntou do amor ágape e Pedro respondeu do amor filéu. Eu acredito que a intenção de Jesus era basicamente tirar o peso da consciência de Pedro. Pedro, tu me amas. Então, querido, volta a trabalhar. Pedro, tu me amas? Então, volta a apacentar as minhas ovelhas. O que você está fazendo pescar? Eu não te mandei pescar, eu mandei você pescar homens. Pedro, tu me amas? Volta a fazer aquilo que eu mandei você fazer. E está tudo pago. A cruz, Pedro, quitou tudo. Então, se você tem alguma coisa para recomeçar hoje, principalmente na esfera espiritual ou relacional, porque eu acredito que no trabalho às vezes não é muito assim, mas no que diz respeito a casamentos, a amizades, a relacionamentos, principalmente no nosso relacionamento com Deus, nós carregamos culpa. Que você coloque Jesus no seu recomeço e deixe Ele iniciar ou reiniciar a sua história sem culpa. Amém. Porque a cruz levou toda a culpa que poderia estar sobre os nossos ombros. Amém? Quarto e último estágio. Recomece abraçando o perdão, mas também o propósito de Jesus em sua vida. Versos de 15 a 17. Olha só. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus fez, então alimente meus cordeiros, em outras versões, apacente minhas ovelhas. Jesus repete isso por 3 vezes. Como eu falei para os irmãos, existem várias interpretações acerca desse termo, mas eu gostaria de pensar naquilo que Jesus está frisando para Pedro. Continue o seu trabalho, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, porque é extremamente interessante. A primeira coisa, assim, é um estágio inverso, que a pessoa quando peca, ela peca. A primeira coisa que vem à mente da pessoa, eu vou te falar, nunca é imediatamente: Senhor, me perdoa, me restaura, bora continuar, Senhor, vamos aceitar. A primeira coisa que acontece quando a pessoa peca, falha, é parar com alguma coisa. Ela peca e ela começa primeiro a se distanciar dos irmãos. Começa a deixar de ir nos cultos, aí depois começa a deixar de se envolver com a leitura bíblica, ela começa a ler, ela se torna estéril espiritualmente falando. E o processo é o contrário. Após a queda de Pedro, o diálogo de Jesus, olha que interessante, após a queda de Pedro, o pecado, a negação, o diálogo oficial, primordial deles é esse. E nesse diálogo Jesus está falando, volta a trabalhar, volta a fazer aquilo que eu te chamei, retome as propostas que eu coloquei no seu coração, Pedro. Deus entende, querido, as nossas limitações. E olha o que eu vou te falar, Jesus jamais te chamaria pautado no seu critério de perfeição. Jesus jamais vai chamar o Luan e falar: Luan, vem trabalhar para mim, porque eu sei que você nunca vai errar. Glória a Deus. Jesus vai falar assim, G, vem cá trabalhar com a gente, G, porque eu sei que você é perfeito, você é até levita, viu, G? Eu vejo você andando, vai no alto, você nunca vai pecar. Jesus nunca nos chama pautado em quem você é, mas na capacidade dele de te sustentar. Amém. Quando nós a gente tem que orar para ver se isso não é arrogância da nossa parte, em querer assumir que nós somos falhos, em querer assumir que nós somos limitados. Quantas vezes, olha isso que eu vou te falar, nós não deixamos de fazer as coisas porque nós acreditamos que se fizer e sair errado, as pessoas vão criticar, e eu não aguento a crítica, então eu não faço. Quem diz que você foi chamado para ser perfeito? Quem disse que você foi chamado? Ontem eu conversava com a Dilson, a gente estava indo para a reunião da convenção. Nós não somos chamados para ser super crentes. Nós somos chamados para lutar com todas as forças, com todo o ímpeto, com todo o afã contra o pecado. Mas você não é perfeito, querido. Desculpa, viu? Você ficou frustrado agora, né? Só te lembrar, tá?
Se você ouviu algum evangelho, isso é anátema, ao contrário, você é pecador. Deixa eu te apresentar a você mesmo. Aliás, tem um livro chamado Deixe-me Apresentar a Vocês. Que a autora aqui é? Thalita, pastora Thalita Pereira. Thalita Pereira. Deixe-me apresentar a você. Então eu vou começar te apresentando. Deixa eu te falar. Você sabia que você vai ficar velho? Não diga. Você sabia que quando você se levanta todas as manhãs, você vai cometer no mínimo 3 erros? No mínimo. Estou falando de erros processuais, tá? No mínimo 3. Então, hoje, eu já devo ter cometido pelo menos os 3. E nem começou o dia, 11h30. Estou dizendo em termos processos. Termo processual. Cada ser humano é no mínimo 3 ao longo do dia. Ou do seu trabalho, do seu relacionamento, coisas que você vai esquecer, coisas que você vai deixar de fazer, ou coisas que você vai fazer errado. Coisas que eu vou esquecer, a Carol já acorda do meu lado sabendo que eu vou esquecer de alguma coisa. Ela já acorda sabendo. Ela acorda assim, você esqueceu. Porque eu vou esquecer de alguma coisa ao longo do dia. Eu sei que eu vou falhar no processo ao longo do dia. Alguma coisa eu vou me dispor a fazer. Eu vou escrever alguma coisa aqui, algo vai ficar errado. 3 dados de pesquisa. E tem uma outra coisa que você vai fazer ao longo do seu dia. Sabia? Deixa eu falar pra você. Sabia que pelo menos uma mentirinha você vai soltar no dia. Talvez você ache que não é mentira, mas você vai soltar uma ao longo do dia. Você percebe que você é falho e que o chamado de Cristo para você não está na sua beleza, querido. Vocês são lindos, tá? Mas não é porque você é lindo que Jesus está te chamando, viu? Ele está chamando porque você foi salvo. Amém? Precisa ser integrado no processo da obra e precisa testemunhar aquilo que Cristo fez por você. Vou pedir para vocês ficarem de pé agora.